Existe um personagem em Naruto que provavelmente mudou toda a história do mundo ninja, mas quase ninguém fala dele. Na verdade, muita gente nem lembra que ele existe. O nome dele é Monzaemon Shikamatsu, o homem que supostamente criou a arte das marionetes. Sem ele não existiria Sasori, Kankuro ou até mesmo a Vovó Tio. Provavelmente o estilo de combate mais único de toda a Vila da Areia nunca seria conhecido. E a maior prova do seu talento foi uma criação lendária, a famosa coleção de 10 marionetes de Shikamatsu. Uma coleção de marionetes tão poderosa que sozinha era capaz de derrubar um castelo inteiro. Hoje eu quero analisar cada uma dessas 10 marionetes, falar dos mistérios envolvendo essa coleção e mostrar por que talvez este seja um dos maiores tesouros do mundo de Naruto. Antes de falarmos dessas marionetes, vale entender quem foi Monzaemon Shikamatsu. O curioso é que nós praticamente não sabemos nada sobre ele, nós nunca vimos nem sequer a sua aparência oficial, nunca vimos uma luta dele. Nunca descobrimos exatamente em que período ele viveu, mas sabemos de uma coisa: ele foi o primeiro marionetista humano da história. Antes dele, as marionetes eram apenas entretenimento, e isso é muito interessante, porque significa que ele olhou para um teatro de bonecos e pensou, e se isso pudesse ser usado em guerras? E foi exatamente o que Shikamatsu fez. Ele trabalhou junto de vários shinobi, até transformar uma forma de arte em uma arma de guerra. Foi assim que nasceu a técnica de marionetes, os marionetistas tradicionais que conhecemos. É muito importante falar que durante muitos anos acreditou-se que o próprio Shikamatsu havia inventado completamente essa técnica, mas existe um detalhe curioso. Um databook lançado posteriormente afirma que a origem da técnica de marionetes, na verdade, remonta ao clã Otsutsuki. Ou seja, Shikamatsu não foi o primeiro ser vivo a utilizá-las em batalha, porém foi o primeiro humano. Mas agora, imagine a seguinte situação. Você é o primeiro marionetista humano da história, o primeiro que vai usar esses bonecos em batalha. Não existe ninguém para você copiar, não existe um manual, não existe um mestre. Tudo precisa ser criado do zero. E foi exatamente isso que ele fez. O resultado foram 10 obras-primas. Não eram 10 bonecos comuns, cada um possuía uma função muito específica. E o mais importante, eles foram projetados para lutar em conjunto. Esse é justamente o diferencial dessa coleção. Enquanto marionetistas comuns utilizam bonecos independentes, as 10 marionetes de Shikamatsu funcionam como uma única máquina de guerra. Outro detalhe impressionante, cada marionete era controlada por apenas um dedo, um único dedo. Isso significa que o usuário precisava manter um controle absoluto dos 10 dedos ao mesmo tempo, cada um fazendo um movimento diferente para ataque ou defesa, tudo acontecendo simultaneamente. Isso mostra que quem as projetou era um gênio, e quem utilizava tão gênio quanto. Outro dos mistérios relacionados a essa coleção é uma pergunta muito simples: como essas marionetes chegaram até a Vovó Tio? Nunca é explicado. Será que foram passadas como herança? Será que a Tio encontrou a coleção? Será que ela foi treinada diretamente pelo Shikamatsu? Nós simplesmente não sabemos. O que sabemos é que elas dominavam como ninguém, tanto que até Sasori reconhecia o poder daquela coleção. Agora vamos falar de cada uma das marionetes. O primeiro é praticamente o escudo dessa formação. Ele possui enormes punhos e um poder físico absurdo. Curiosamente, a Vovó Tio quase sempre o mantinha por perto. Isso mostra que sua principal função talvez fosse justamente proteger o marionetista. A segunda marionete segue uma ideia bem parecida. Também possui braços enormes, mas ganha muito mais mobilidade. O anime mostra que ela consegue prender o adversário utilizando os próprios braços, depois dispara pequenas bombas pela boca. As marionetes 3 e 4 talvez sejam a dupla mais criativa da coleção. Separadas elas são perigosas, mas juntas viram uma arma completamente diferente. A terceira possui lâminas de chakra giratórias escondidas dentro da cabeça. Já a quarta funciona como um mecanismo de lançamento. Ela prende a sua mão à terceira utilizando uma corrente e começa a girá-la como se fosse um ioiô. O resultado é uma serra viva que atravessa o campo de batalha. A quinta marionete é outra bastante assustadora. Ela possui enormes cabos escondidos dentro de sua cabeça. Esses cabos podem atravessar vários inimigos ao mesmo tempo. Mas existe outro detalhe. Depois de prender o alvo, ela lentamente aperta as cordas. Ou seja, essa marionete também funciona como um instrumento de tortura. Agora chegamos talvez ao trio mais famoso dessas marionetes. As marionetes 6, 7 e 8. O objetivo delas é muito claro: executar uma das técnicas
técnicas mais absurdas da coleção, a destruição sugadora dos 3 tesouros. Essa técnica funciona de uma forma muito interessante. As 3 marionetes formam um triângulo, cada uma abre um mecanismo escondido na boca, e então um gigantesco vórtice começa a surgir. Tudo ao redor é sugado, pedras, árvores, inimigos. Depois que o alvo entra no centro da técnica, ele é completamente comprimido, e então expelido. É praticamente um triturador de pessoas. Apesar da brutalidade, existe um detalhe filosófico muito bonito nessa técnica. Cada uma dessas 3 marionetes representa uma das 3 joias do budismo: Buda, Dharma e Sangha. São os 3 pilares fundamentais da religião budista. Interessante esse detalhe que Shikamatsu colocou nas marionetes. Indo agora para a 9ª marionete, talvez a mais misteriosa da coleção. Essa marionete possui uma aparência feminina, empunha 2 espadas enormes e luta quase exclusivamente utilizando esgrima. Ou, para os mais chegados, Kenjutsu. Existe uma curiosidade que sempre chamou a minha atenção em particular. Essa marionete me lembra muito Mito Uzumaki, principalmente pelo cabelo, e também pelas roupas. Mas é claro, isso é apenas um detalhe que eu acabei percebendo. Não existe confirmação nenhuma que essa marionete tenha relação com Mito Uzumaki. Porém, eu tenho uma teoria interessante. Será que essa marionete foi inspirada em Mito Uzumaki? Talvez como forma de homenagem ou reconhecimento? Ou talvez até como uma provocação política. Sabemos que Mito era uma das mulheres mais importantes da sua geração, consequentemente muito famosa nos tempos antigos. Será que isso foi uma coincidência ou Shikamatsu realmente se inspirou nela por algum motivo? E por fim temos a 10ª marionete, talvez a mais diferente de todas. Essa possui apenas um olho e esconde uma ferramenta chamada Canhão da Cabeça de Leão. Inicialmente parece uma pequena esfera, porém, quando ativada, se transforma em uma gigantesca cabeça de leão. Sua boca prende completamente o adversário. E então o tio utiliza um poderoso Fuinjutsu para selar o alvo, ou seja, técnicas de selamento existiam dentro dessa coleção. Isso mostra o quão completa essa coleção era. Se pararmos para analisar, elas eram capazes de efetuar taijutsu, bukijutsu, selamentos, bombas, lâminas de chakra, captura, defesa, controle de área, ataque de longo alcance, ataque de curto alcance. Elas faziam basicamente o papel de um batalhão inteiro. Mas as curiosidades não acabam por aí. Na novel Akatsuki Hiden, o Sasori comenta que uma das marionetes da vovó Tio possuía partes de cerâmica produzidas por Mashou Toujin. Isso significa que essa coleção pode ter passado por manutenção ao longo das décadas. Ou seja, mesmo sendo relíquias antigas, elas poderiam ser aperfeiçoadas. Mas enfim, o que eu queria mesmo ver era essa coleção sendo herdada por alguém de Sunagakure. Depois que a vovó Tio se foi, o destino dessas marionetes nunca mais é mencionado. Bem que agora em Boruto, algum ninja da nova geração poderia aparecer com essas marionetes. Mas é claro, a coleção de 10 marionetes de Shikamatsu representa uma época completamente diferente do mundo ninja. Uma época em que um único inventor conseguiu transformar um teatro de bonecos em uma arma capaz de derrubar castelos. E esse foi Monzaemon Shikamatsu. Enfim, Genizada, comente aí o que você achou sobre o vídeo e o que você acha sobre essas marionetes. Também não se esqueça do seu like e da sua inscrição. Eu te espero num próximo vídeo.